Nosso entrevistado já está conosco. Sempre bom conversar com o Alexandre Schwartzman, que sabe tudo de Banco Central, sabe tudo de economia, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Alexandre, sempre uma honra conversar com você aqui na Bandeirantes. Obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço, Aidan, e agradeço as palavras carinhosas. Queria realmente saber tudo de Banco Central e tudo de economia, mas na medida do possível a gente vai lá. Agora, ontem nós tivemos a aprovação no plenário do Senado, né, um substitutivo, aliás, do Teomário Mota, ao projeto de lei complementar, que é do ano passado, estabelecendo mandatos estáveis e requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do Banco Central, bem como vedações aos ocupantes dos cargos. Aliás, uma lavada, 56 votos a favor, 12 contrários. Devemos ter como resultado, claro, passa pela Câmara, se aprovada, a autonomia do Banco Central. E aí muita gente fala, tá bom, isso vai mudar o quê na relação do Estado com os bancos, do governo com o Banco Central, na vida das pessoas? É um bom projeto, Alexandre Schwartzman? Eu acho que é um bom projeto, era uma discussão que vem de longa... Imagina, tem discussão sobre a autonomia do Banco Central mesmo antes de eu ir para o Banco Central. Isso foi no longínquo ano de 2003. Então, é uma discussão... Na verdade, vem desde a criação do Banco Central, desde a Lei 4595, né? Então, é uma discussão bem antiga. Agora, ela é positiva. É positiva pelo seguinte, quer dizer, a ideia de você dar autonomia para o Banco Central significa que, bom, o governo passa a escolher uma meta de inflação e o Banco Central tem os instrumentos, tem uma autonomia para usar os instrumentos para atingir essa meta. E essa autonomia se dá principalmente na forma de um mandato fixo do presidente da diretoria, que fora de circunstâncias muito específicas não pode ser demitido, porque aí a gente evita a ingerência política no Banco Central, como a gente viu, por exemplo, no governo Dilma. No governo Dilma, a gente via problemas na inflação, mas a presidente não permitia que o presidente do Banco Central subisse a taxa de juros para lidar com as pressões inflacionárias, e o presidente do Banco Central, à época, baixou a cabeça, né? Ele permitiu, né, que isso acontecesse, e aí o que a gente teve foi uma inflação que saiu de controle. Aí, para segurar a inflação, se colocou controle de preço de combustível e na parte elétrica. Aí deu problema na Petrobras, deu problema na área de álcool, deu problema na área de energia, enfim. Esse tipo de coisa, se a gente tiver um Banco Central com uma tarefa bem definida, cujo objetivo não é escolhido por ele, mas sim pelo presidente da República, que é, em última análise, quem foi eleito, né? E a gente evita esse tipo de situação. Obviamente não é um problema grande hoje, mas se a gente pensar numa possibilidade do que pode acontecer no futuro, como já aconteceu, como repito, no governo Dilma, é bom ter esse tipo de coisa para evitar as dificuldades que a gente passou num passado relativamente recente. Agora, Alexandre, claro, a gente até conversava ontem aqui, né? Falava exatamente que é importante você garantir que no futuro, você nunca sabe que governo haverá e que decisão tomará um governo em determinado momento por necessidade eleitoral de querer forçar, por exemplo, redução da taxa de juros e tal, enfim, tentar direcionar as decisões do Banco Central. Então, essa barreira legal, institucional, parece importantíssima, uma garantia. Mas eu vejo aqui, o Teomário Mota, por exemplo, o relator, ele chega a falar que a função primordial de qualquer banco central é garantir estabilidade monetária e que a população saiba que seu poder de compra ao longo do tempo é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E ele chega a dizer também que o fomento ao pleno emprego está entre os objetivos desse plano. Aqui no Brasil tem muito essa história de escreveu, pronto, está resolvido o problema, né? Como o Sarney tentou acabar com a inflação por decreto. Agora, não são objetivos assim meio idealizados, como se essa autonomia ela necessariamente produzirá estabilidade da moeda, crescimento da oferta de emprego.
Não estão exagerando um pouco nos objetivos que serão alcançados, não? Não, eu acho que vamos colocar a coisa em perspectiva. Inflação é um objetivo que o Banco Central tipicamente consegue alcançar. Obviamente estaria aqui mentindo se o Banco Central todo ano consegue entregar a inflação na meta. Isso não é verdade. A gente vê que, enfim, a gente está com inclusive dificuldades de atingir, a gente está com inflação muito baixa. Há alguns anos atrás a gente estava com inflação muito alta. Agora, a ideia de um mandato para a inflação não é que o Banco Central vai entregar a inflação na meta todo ano. É que basicamente ele vai gerir a política monetária, falando assim, você perder um pouco para cima num ano, você vai perder um pouco para baixo no ano seguinte, assim por diante, você vai, assim, em média, entregar a inflação na meta. Isso um Banco Central consegue fazer fora de situações muito específicas. A gente tem nesse exato momento está vivendo uma gravíssima crise sanitária, tem uma queda enorme de demanda, é um outro tipo de problema. Mas, em média, o Banco Central consegue entregar isso. Então, não é que eu estou falando assim, em teoria. Se a gente for olhar na prática, é exatamente isso, né? Que bancos centrais ao redor do mundo têm objetivos para a inflação. E, de novo, eles não acertam ali na mosca todo ano, mas se você for olhar bancos centrais que, enfim, sabem fazer seu trabalho direito, vão lá entregando a inflação perto da meta, sem maiores dificuldades. A questão de emprego já é mais complicada, tanto que assim, o mandato é fomentar o pleno emprego, mas não se coloca um objetivo numérico, porque a gente não sabe qual que é o pleno emprego no Brasil, qual que é a taxa de desemprego que corresponde ao pleno emprego no Brasil. Ninguém sabe qual que é uma coisa dessa. Então, você coloca um objetivo desse, mas ele é primeiro, é um objetivo hierarquicamente secundário. O objetivo do Banco Central é um objetivo de inflação. Aí tem um parágrafo único que diz, além do objetivo de inflação, sem prejudicar o objetivo de inflação, tem ali tentar moderar o ciclo econômico, fomentar o pleno emprego, que essencialmente descreve o que qualquer também Banco Central decente faz no mundo. Eu tive no Banco Central, lembra, 2004 para 2005, a gente tinha que entregar uma inflação na meta, mas a gente atrasou a convergência para a meta exatamente para evitar um custo muito alto de emprego no processo, evitar uma flutuação excessiva de produto, que é o que bancos centrais também, em condições normais de temperatura e pressão, fazem. Agora, imaginar que um Banco Central consegue gerar crescimento. Não, isso a gente sabe que não. Tanto que o objetivo, a inflação, não é crescimento. Crescimento não depende de política monetária. Crescimento depende, 90% dele depende do que acontece do ponto de vista de crescimento de produtividade. Ponto final. Né? Que é um fenômeno que não está ligado à atuação do Banco Central. O Banco Central pode ajudar no sentido de, olha, se a gente tiver um mundo em que as pessoas não têm que se preocupar se a inflação está muito alta ou vai sair de controle, elas conseguem focar em coisas que são importantes, como ser produzir, desenvolver tecnologias, etc. Isso acho que é o máximo que o Banco Central consegue fazer. Então não tem nenhuma mágica nessa história. Por isso até quando, assim, eu acho positiva a transição para a autonomia, a gente está finalmente dando mostras de uma maturidade que, enfim, ao redor do mundo já aconteceu, para variar o Brasil está bastante atrasado, mas assim, obviamente não é a pedra filosofal, não é assim, você fez o Banco Central independente, de repente tudo está resolvido. Não, o que vai estar resolvido são problemas que dizem respeito ao Banco Central, a relação de política monetária, ciclo econômico, inflação, evitar a ingerência política, isso aí se resolve. Agora, crescer, gerar bons empregos, resolver o problema da educação, resolver o problema da saúde pública, equilibrar o orçamento, isso aqui está fora da alçada do Banco Central, ainda bem, isso é uma alçada eminentemente política, também eu acho isso bom, isso aí tem que ser decidido, em última análise, pela atuação do Executivo com o Legislativo, e eles vão gerar o clima de negócios que seja apropriado para o crescimento. Se falhar nisso, ele não vai crescer. Né? Aliás, a gente deveria saber disso porque a gente olha para o Brasil é exatamente o tipo de problema que a gente está vivendo. Alexandre, exatamente nesses benefícios que você citou, um deles, muitos analistas colocam a confiança, entre aspas, a confiança do mercado, né, que pode resultar em redução de juros e tudo. O benefício maior é um menor custo da dívida? Não necessariamente. Acho que o benefício maior é ter uma inflação controlada. Ponto final. É isso.
né? E, obviamente, se você tiver uma inflação controlada, você imagina que você consegue, a gente está vendo isso, a gente não precisa mais da taxa de juros tão alta quanto no passado. Ela está anormalmente baixa, não vai permanecer tão baixa esse tempo todo, mas é difícil imaginar um cenário aí nos próximos 2, 3 anos que a taxa de juros vai explodir. Então, acaba tendo como um benefício colateral a questão do custo de financiamento da dívida. Mas realmente ele é colateral. Se você parar para pensar, quer dizer, tudo bem, a Selic está em 2%, que é ótimo, maravilhoso, etc. Mas se o governo quiser se endividar, quiser colocar um papel de 10 anos, por exemplo, hoje, né, ele vai pagar 8,5%, 9% para colocar um papel de 10 anos. Por que isso? Tem a ver com o Banco Central? Não. Tem a ver com o fato de que o Tesouro tem um déficit gigantesco, não tem nenhuma perspectiva de corrigir esse déficit, e as pessoas que vão emprestar dinheiro para o governo estão preocupadas com esse tipo de coisa. Esse tipo de confiança o Banco Central não pode resolver, porque, de novo, está fora da alçada dele. A alçada do Banco Central é uma alçada monetária. A alçada fiscal diz respeito ao Tesouro, portanto, ao Executivo, e à capacidade do Legislativo implementar reformas que permitam corrigir a trajetória de endividamento do país. Então, de novo, o benefício que a gente tem é um benefício de inflação baixa. Mesmo o custo a qual o governo se endivida, ele depende, em parte, do que o Banco Central está fazendo de política monetária, mas ele depende muito de quais são as perspectivas quanto ao comportamento das contas públicas ao longo de um certo horizonte. Se a gente tiver perspectivas de contas públicas descontroladas, uma dívida que cresce sem parar, uma perspectiva de que lá na frente a gente vai ter dificuldade de pagar o que a gente deve, aí você vai ter um custo de endividamento mais alto e não tem rigorosamente nada que o Banco Central possa fazer a respeito disso. Alexandre, impossível conversar contigo e não falar de eleições americanas e no impacto que você, como um especialista em assuntos internacionais que foi do Banco Central, não possa nos ajudar. O quadro vai se configurando para uma vitória de Joe Biden, né? O Wisconsin já praticamente favas contadas com a vitória de Biden e dois quadros muito consolidados em Nevada e também no Arizona, e se a gente somar esses três, não vai precisar nem da Pensilvânia para que o Biden alcance os 270 delegados. Entre aqueles catastrofistas e aqueles que são os entusiastas, o fato é que hoje o mercado está se comportando muito bem com essa configuração, apesar da história de possibilidade de recontagem de votos e tal. Mas a Bovespa sobe, o dólar cai, o euro cai. Como é que você está avaliando para o Brasil esse encaminhamento que parece que vai ser de um governo democrata pelos próximos 4 anos? Olha, assim, eu vejo com alegria esse cenário. Estou esperando que ele de fato se configure. Eu confesso que esperava uma situação mais tranquila essa altura do campeonato. A gente viu que as pesquisas mais uma vez se mostraram de alguma forma distorcidas. A gente vai ter que parar para pensar com muito cuidado o que está acontecendo aí, mas acho que é um quadro favorável de maneira geral. Onde eu vejo dificuldades ainda nisso, bom, primeiro, muito provavelmente os democratas levam a Câmara, mas não está claro se eles vão levar ou não vão levar ao Senado, né? Lembrando que o vice-presidente, no caso, a vice-presidente, que é a Kamala Harris, ela passa a ter voto no Senado se o Joe Biden for eleito. Ainda assim tem lá os democratas vão precisar ganhar mais cadeiras e não está absolutamente claro que eles vão conseguir. Então a gente ainda pode ter um governo que vai ter dificuldades para passar, por exemplo, um programa de estímulo fiscal que é necessário. Então a gente ainda tem incertezas grandes à frente. Para o Brasil, enfim, a gente fez uma aposta errada. Nossa política externa fez um alinhamento com o governo que, vamos falar a verdade, de maneira geral, não é a postura que o Brasil costumava ter até recentemente em fóruns internacionais. O Brasil era um país que, enfim, se mantinha no seu canto. A gente tem uma política externa de alinhamento automático, uma coisa assim meio, vamos falar com todas as palavras, uma coisa meio burra, assim, meio preguiçosa, né? E isso vai nos custar em alguma medida, né? Se de fato o Joe Biden for eleito o presidente, como parece que vai ser o caso. Então a gente montou no cavalo errado, e aí lá na frente a gente vai pagar esse tipo de coisa.
também não vamos aumentar. O Brasil não é um país que depende extraordinariamente do ambiente internacional. E das coisas que a gente depende tem muito mais a ver com fenômenos que não são ditados pelos Estados Unidos, ou pelo menos não pelo executivo nos Estados Unidos. Quer dizer, independentemente de quem for eleito, o Fed, o Banco Central Norte-Americano, vai continuar com uma política monetária bastante frouxa, o que nos favorece. O que vai acontecer com o preço de commodities, que é um outro vetor importante para o Brasil, não é uma coisa que depende tanto dos Estados Unidos, depende muito mais de crescimento global, da própria China, etc. Então, eu acho que o Biden vai ter pontos de atrito com o Brasil, particularmente a questão ambiental. A gente vai ser visto, pelo menos inicialmente, de uma forma negativa no governo americano, mas também, enfim, né, não é o... A gente também não estava ganhando nada com o Trump, né? Então vamos falar a verdade, também não estava... não é que a gente estava com uma relação ali absolutamente extraordinária com os Estados Unidos. Então, enfim, eu acho assim, é bom no sentido, essa eleição do jeito que tem, me parece que a gente coloca, primeiro, um presidente adulto nos Estados Unidos, o que é uma coisa importante, mas permanece um país muito dividido, permanece um país que ainda vai ter dificuldades políticas à frente, então nem todos os problemas estão resolvidos, né? E, enfim, quem sabe seja um prenúncio também para um governo adulto no Brasil, porque talvez da mesma forma como o Trump marcou o início dessa onda populista ao redor do mundo, talvez ele também marque o fim dessa onda. Eu acho que seria um progresso extraordinário, não para o Brasil, não só para os Estados Unidos, mas de maneira geral para todo mundo que valoriza a democracia, a política com P maiúsculo, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente pode... se for o Biden, acho que de fato a gente dá um passo na direção correta. Só para atualizar, na disputa pelo Senado são 47 cadeiras para cada lado, por enquanto, contando que do lado democrata tem 2 independentes aí, e na Câmara 189 para os democratas, 183 para os republicanos, mas ainda com algumas indefinições que precisam ainda, tem chão ainda para serem resolvidas. O Ronald, diga. Na atualização do New York Times aqui, o Minnesota já é dado como do Biden, né, 10 cadeiras a mais, por isso ele já aparece na contagem do jornal com 237 representações lá no colégio eleitoral contra 214 do Donald Trump. Eles já contabilizam o Minnesota, que aliás será mote de contestação do Trump na Suprema Corte. Vai estar no pacote. Alexandre Schwartzman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Alexandre, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar conosco aí. Até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço a oportunidade. Até logo.